Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela renovação da oportunidade que nos permite aqui estarmos reunidos pelas vias virtuais para a realização de mais um estudo sistemático da doutrina espírita. Hoje, o Livro dos Espíritos, a parte segunda, o primeiro capítulo dos Espíritos. Que nós sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, na troca de comentários, para que nós possamos sair daqui dessa experiência mais enriquecidos, com mais qualidade de valores intelectuais, de princípios espíritas, para que nós possamos qualificar a nossa experiência junto à humanidade. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam e que os trabalhos sejam proveitosos também para os espíritos que nos honram com a sua presença, conectados que estamos pela Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de cujos mentores solicitamos o amparo, a inspiração e a orientação. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo Livro dos Espíritos, parte segunda, que trata dos espíritos. Estamos estudando aí a escala espírita. E hoje, a partir do item 102. Então, nós vamos detalhar aí as características dos espíritos, da natureza dos espíritos, que culmina com a primeira ordem, os espíritos puros. Então, nós estamos estudando a 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Aqui é um ponto importante. Preocupações, interesse. Vou grifar aqui para a gente comentar depois. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões dos espíritos. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria. Trivialidade, eu vou ler aqui do texto aqui, ó, da tela. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Isso aqui é um ponto também a considerarmos aí na nossa atividade, na nossa convivência aí no plano social. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a filonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem,
quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Olha, vocês estão notando que os espíritos usam palavras fortes, eles não usam meias palavras. Eles não usam de eufemismos para suavizar as características, não. Eles são francos, eles são diretos. E aqui nós vemos diversas características que nós temos que observar na humanidade. As escolhas que nós fazemos aí no plano social, as mais diversas, preciso levar em conta essas características. Se nós queremos melhorar a sociedade, melhorar o mundo, é preciso então fazer o quê? Escolher aqueles elementos tanto para a convivência, para outros objetivos na existência, escolher elementos com melhores qualidades. Vamos começando aqui o nosso comentário. Eu vou começar, depois vocês vão fazendo seus comentários. Espíritos impuros são inclinados ao mal de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Eles vão se ligar a quais homens? Aos homens de caráter fraco, que não sabem distinguir o bem do mal e acolhem, em função das suas próprias características que são semelhantes, acolhem esses espíritos pela comunhão natural das ideias, no plano aí da influência oculta dos espíritos em nossa vida. Então, eles têm o objetivo de retardar o adiantamento, fazer-nos sucumbir nas provas. Nós vemos isso nas manifestações da reunião, os espíritos tentando prejudicar os trabalhos e prejudicar os companheiros, os médiuns. Isso é um ponto importante a considerar. E eles dão-se a conhecer tanto nas manifestações quanto na vida material, eles vão dar-se a conhecer pelo quê? Pela linguagem. Trivialidade, grosseria nas expressões, são características de espíritos impuros, amigos. Características de espíritos impuros. Sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Então, as comunicações, quando espíritos vão exprimir a baixeza dos seus pendores, e o nosso ponto aqui importante é identificá-los quando encarnados. Mas aqui, na vida material, nós precisamos levar em consideração também o verniz social. Então, nós temos que observar os atos, os hábitos, as atitudes. Porque aqui na matéria, no plano social, os espíritos mais ardilosos, que têm o verniz social, eles conseguem mascarar. Eles vão se expressar bem, com a linguagem correta, não vão usar expressões chulas, mas eles vão se revelar pelo quê? Pelos hábitos, pelas atitudes, pelo que fazem. Por isso nós precisamos observar bastante os homens para fazer aqui na Terra aquela seleção
Seleção adequada. Então, as características, quando encarnados, quais são as características? Propensão a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, sensualidade, crueldade, felonia, hipocrisia, cupidez, avareza, entre outras coisas. E são flagelos para a humanidade. Pouco importante a categoria social que pertençam, e o verniz da civilização não os forra do opróbrio da ignomia. São ditadores, os autocratas, flagelos para a humanidade. Estamos vendo aí exemplos aí no nosso mundo hoje de um autocrata que o povo, a quem o povo foi dando poder ao longo do tempo, e hoje o resultado é o que estamos vendo. Uma guerra cruel e absurda acontecendo no mundo. Por quê? Por causa da invigilância das massas, da falta do crivo, da razão e do bom senso, a falta de avanço moral. Então é um movimento natural, amigos. Quando nós, em termos de humanidade de um modo geral, não nos preocupamos muito com o avanço moral, com a educação moral das massas, estamos preocupados simplesmente com o progresso material, tecnológico e científico, as massas não têm condições de escolher com sabedoria. E então elas vão escolher, muitas vezes, aquele que vai ser o escândalo necessário, o instrumento do escândalo, para corrigi-los. Porque o mal é o seu próprio remédio. Percebem essa questão? Isso acontece no mundo. É o que tem acontecido. Então é um ponto aí importante. Alguém quer comentar? Não podemos avançar aí. Comentários aí, Elana, Fernando. Não, eu estava pensando aqui o seguinte: quando ele encarna, na verdade, ele continua sendo, né, apresentando as características dele como desencarnado, como espírito, não é isso? Ou seja, ele é a mesma, Exatamente. a essência é a mesma, né? Exato. Mas quando ele encarna, ele encarna a divina misericórdia é a oportunidade dele poder se redimir perante as Sim, suas intenções. a encarnação sempre visa o bem. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém E reencarna aí, para fazer o mal. e aí significa que ele tendo essas características, ele sendo classificado como um espírito impuro, os desafios são maiores, né? A influência, inclusive, sobre ele, acredito eu que seja também bastante intensa, né? A influência sobre ele é a influência da sua própria natureza. Ele vai atrair os afins, que vão executar aqui na Terra um plano. Geralmente, quando são poderosos e têm recursos financeiros, eles vão utilizar de meios sórdidos para galgarem o poder e para se manterem no poder depois que eles galgam. Se vocês estão entendendo aí onde nós queremos chegar também. Tá, Vão a gente, buscar, vão o, buscar, vão buscar burlar as leis, desrespeitar os códigos. Eles tentam dar golpes de Estado para se perpetuar no poder. Então eles não têm escrúpulos. Eles não têm escrúpulos. o cenário atual ele ilustra bastante isso aí que a gente tá estudando. Ilustra bastante. Ô, Fernando, você abriu o som, você quer falar alguma coisa? Sim, primeiro
mostrar aqui o carinho de Kardec, né? Que ele nunca fala espíritos maus, né? Ele está dizendo espíritos impuros, né? O que quer dizer que amanhã poderá ser espírito puro, claro. E outra coisa, outra Não, característica mas aqui em que, outros termos, em outras partes, ele usa o termo espírito mal, tá? sim, É porque é a realidade, Fernando. Eu estou falando com você que os espíritos são francos, eles não usam de eufemismo. Aqui é uma característica. Aqui não usa o termo mal, não, mas em outras partes da obra espírita, o termo mal é utilizado. Inclusive, teve uma época que aqui no Brasil, o Francisco Cândido Xavier embarcou numa canoa furada, em que eles estavam preparando uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo, retirando esses termos espíritos maus, tá? E não pode ser feito. Mas pode continuar, continua aí. mas o que eu quero dizer, sim, mas eles são impuros e a atuação deles é como é num todo, né? Porque eles se unem, inclusive a pessoas que não respeitam nada, inclusive a própria natureza, né? Para Então, alcançar os seus fins. sim. Então, isso toca, o que nós estamos colocando aqui toca nas questões sociais mais variadas. Eu quero trazer para vocês aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos ontem, capítulo 18, o item 9. Olha o que o Kardec vai dizer aqui. Ó. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Perceberam? Então, nós estamos falando aqui de algo que implica em repercussões em todas as esferas da sociedade: política, religiosa, social e o modo geral. Então, a doutrina espírita, ela não nos retira do mundo material, não nos retira, não nos descola do mundo social, implica inclusive nas nossas escolhas políticas, que devem ser mais criteriosas, inclusive no estudo do Apocalipse, o nosso companheiro Honório diz mais ou menos a mesma coisa. Eu já li recentemente isso. Por quê? Nós queremos melhorar o mundo ou não queremos melhorar o mundo? Então, esse é um ponto bastante oportuno. Então, nós estamos trabalhando, a escala espírita vai nos dotar de condições para fazer uma identificação serena e segura entre o bem e o mal. O bem e o mal não são abstrações, amigos. O bem e o mal são veiculados por espíritos encarnados, associados aos desencarnados. Então, nós vamos ter os homens que praticam o bem e os homens que praticam o mal. Os que praticam o bem são os bons e os que praticam o mal são maus. Não tem eufemismo nessa situação. Mais algum comentário ou podemos avançar aqui para o. Eu queria fazer um comentário assim, como nós somos espíritos imperfeitos, significa que em algum momento, infelizmente, nós ainda vamos ser influenciados por esses espíritos, né, Júlio? Sim, Sendo. sim. Agora, é importantíssimo ter essa consciência, porque o orar e vigiar seria o exercício fundamental para que a gente anulasse até
esse encontro, que vai de encontro aí, né, com essa interferência aí, vamos dizer. O orai, o vigiai e a prática do bem, porque a prática do bem, sistemática, metódica, no cotidiano, nas mais simples coisas, é que vai eliminando as más práticas da nossa atuação. Porque à medida que nós vamos nos entregando à prática do bem de forma sistemática, nós vamos percebendo, com o passar do tempo, com o crescimento e a ampliação da sabedoria, aquele mal sutil que nós praticamos e que não temos percebido. Sutileza. Então, por isso que o esforço é constante. O esforço é constante, a vigilância é constante, mas nem tanto uma vigilância, porque senão, uma vigilância muito cerrada, porque senão perdemos a espontaneidade. É preciso nós estarmos preocupados com a prática do bem, porque os espíritos impuros são inclinados aqui, ó, os espíritos impuros são inclinados ao mal. Então são espíritos maus, momentaneamente maus, porque se tornaram maus, escolheram o caminho das paixões. Porque na infância da humanidade não tem maldade. Esses espíritos têm o mal como objeto de suas preocupações. O mal como objeto de suas preocupações. Então, a nossa preocupação deve ser oposta, o bem. A intenção, a preocupação no cotidiano. Porque isso vai nos fazendo avançar lentamente no campo de uma ampliação da consciência desperta. Mas a vigilância é importante. E Jesus acrescenta em Marcos 13, 33, olhai, vigiai e orai. São 3 pontos importantes, que é ao olhar, o reflexo, o vigiai, que é a atenção, a preocupação, e o orai como sendo não só a oração como nós a conhecemos, articulada, mas como o cultivo dos bons pensamentos, das boas ideias. Porque cultivando os bons pensamentos, mantendo as boas intenções, eles naturalmente vão desaguar nas boas ações, porque se constituem objeto da nossa preocupação. Percebem? Mais alguma coisa, Lana? Ficou claro aí? Você não concorda? Concorda? Não, exatamente, concordo, sim. Então, eu partir para uma atitude mais propositiva, senão nós vamos perder a espontaneidade. Diga aí, Fernando. Só acrescentando que no orai existe aquela oração espontânea, né? Sim. Que é a prática do bem, né? Exatamente. Muito bem. 103. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteros. Aqui é o seguinte, Allan Kardec está dando aqui uma escala didática, mas essas qualidades más estão misturadas em todos, tá? Faz parte de todo o pacote. Todo o pacote. Aqui é para o que nós temos que atentar aqui? Nas qualidades que caracterizam os espíritos maus. Tá? Aqui é uma divisão didática para facilitar o quê? O nosso foco aqui é não preocupar com o seguinte, olha, nós vamos colocar aqui
Na gaveta dos impuros, tais e tais espíritos. Na gaveta dos levianos, tais. Não, nós vamos preocupar aqui com as qualidades. Qual que deve ser o nosso foco? Boas e más qualidades. As más qualidades são as imperfeições. São as imperfeições, de um modo geral. Então, aqui, nós estamos estudando uma escala didática, tá? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores e muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Empregam para uma ação mais material, uma ação mais grosseira na matéria, tá? Não empregam para fazer o mal. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Eu vou ler tudo aqui, depois nós vamos fazer comentários aí, mais ou menos gerais. Pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Sétima classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tá vendo aqui, Fernando? Ó, nem bastante maus, tá vendo? Por isso que eu te disse que Kardec, em outro ponto, emprega o adjetivo maus. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, estão praticando o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Ou seja, de acordo com as circunstâncias, com os seus interesses, eles vão fazer o mal ou o bem. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender lá no capítulo 11. No capítulo 11, deixa eu achar aqui para vocês aqui. Eu quero trazer um ponto aqui interessante para fazer uma conexão aqui com esse tema aqui. Ó. No capítulo 11, nós vamos encontrar aqui uma definição bastante interessante. Nós estamos vendo aqui que esses espíritos não ultrapassam a condição comum da humanidade, tá? No capítulo 11, item 8, a lei é amar o próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar uma frase bem interessante do Espírito Lázaro.
Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Notaram? Então aqui nós vemos que ditosos, de fato, são aqueles que ultrapassam a condição humana, porque vencem a humanidade e adentram na antessala do processo de purificação espiritual que vai culminar no espírito puro. Alguém quer fazer algum comentário? A gente aprende muito, amigos, quando lemos, estamos atentos para as entrelinhas e vamos fazendo as conexões com textos da obra espírita. A gente se enriquece muito e aprofunda os conceitos. Então, vocês podem até fazer, até sugiro que vocês façam aí uma anotação aí no seu livro dos Espíritos, conectando aí, nesse ponto aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Ultrapassar a humanidade é o objetivo. O objetivo de todos nós aqui na Terra. Comentários aí enquanto isso? Fazendo esse tipo de anotação, nós vamos aprender muito mais, vamos favorecer a memória, favorecer o entendimento e certamente nós vamos ampliar o nosso grau de entendimento. Certo? Eu aprendi esse sistema. Veja como são as coisas, como a gente não esquece. Quando eu morei lá em Lavras, que eu comecei o estudo do Espiritismo aqui em Belo Horizonte, comecei a educação mediúnica, e quando eu fui para Lavras, trabalhar lá aos 18 anos, eu continuei no movimento espírita lá, e eu participava de trabalho de 2 casas. Uma reunião mediúnica de desobsessão às segundas-feiras e uma reunião mediúnica na outra casa, acho que era às quartas-feiras, ou quintas-feiras, não me lembro. E um dos coordenadores era um espírita, professor de filosofia, e ele falava para nós, faça anotações dos livros. O livro é para ser anotado, não é para ser guardado novinho, bonitinho, não. O livro é para ser riscado, anotado. E falava assim, para enriquecer o livro. Então, esse é um ponto. Então, o espírito neutro, ele pode não ser bastante mal para fazer o mal, mas ele também não é bastante bom para fazer o bem. Então, ele vai segundo a circunstância do seu interesse. E não fazer o bem é praticar o mal para si mesmo. Porque nós temos que considerar aqui a dimensão do mal, ela é interior, amigo. Fazemos o mal para nós mesmos. Isso é um ponto importante frisarmos. Nós fazemos o mal para nós mesmos e o mal, a característica de maldade em que nos mantemos é utilizada pela justiça divina para corrigir os retardatários. Somos instrumentos da justiça ou do escândalo. Mas vamos responder, evidentemente, porque nós vamos manter o nosso mundo interior desorganizado, desarmonizado, desequilibrado, infeliz.
pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Então são espíritos rasteiros, apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Comentários? Sexta classe para nós terminarmos aqui os espíritos impuros. Pode considerá-los também extremamente materialistas, né? Sim, são materialistas, porque eles visam se dar bem na matéria. Não têm escrúpulos, porque não são bastante bons para fazerem o mal, o bem, nem bastante maus para fazerem o mal, mas pendem para um como o outro, então têm escrúpulos. Estão no estado de nulidade moral, muitos estão no estado de nulidade moral, outros estão no estágio de indiferença moral. É diferente os dois. Nulidade moral é aquele que ainda não conseguiu compreender a necessidade de praticar as leis. Não está sensibilizado. Está vivendo a sua vida interior normal, sendo ele mesmo autêntico no mundo. E o outro, pode ser indiferente. Conhece a lei, sabe que deve praticar a lei, mas não quer praticar a lei, porque o interesse material é o objetivo. Se dar bem na matéria. Então não tem escrúpulos. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos de deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Então, aqui nós temos, de certa maneira, a corroboração do que dissemos, que essa escala aqui é uma escala didática, para conhecermos basicamente o quê? As imperfeições. Porque nós não vamos ter condições de fazer uma classificação dessa, por exemplo, com esse detalhamento, numa reunião mediúnica e na vida prática. Ah, esse aqui é impuro, ah, esse aqui é leviano, ah, esse outro aqui é pseudo-sábio. Isso não tem fundamento prático. O que nós temos que identificar são as qualidades. Qualidades boas e as imperfeições, que são as qualidades más, coloquemos assim, distorções do caminho correto. Esse é o ponto. E os espíritos superiores utilizam esses chamados batedores e perturbadores para que eles já comecem a usufruir ou desenvolver ou acumular algum mérito em boas ações, agindo por eles, obedecendo a eles, perceberam? Delegação de atividade.
Então, o espírito superior, que precisa de causar um impacto ali no meio. Então, ele vai pedir para o espírito dessa natureza fazer ali os movimentos de efeito físico. Então, ele está fazendo um bem. Quem está encarnado pode achar que ele está fazendo mal, está perturbando. Não, ele está chamando a atenção. Tirando as pessoas da sua zona de conforto, do seu materialismo crasso, costumeiro, acomodatício, para despertarem para valores diferentes, percebem? Então, eles estão participando de uma ação positiva, são utilizados para o bem. E assim eles vão adquirindo méritos. Comentários aí, amigos? Comentários? Então vamos lá. Tranquilo. Pode... Não, né? Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Então, aqui, predominância do espírito sobre a matéria, que significa o quê? Reflexão, ponderação, vigilância, atenção para com as boas práticas, combate às más inclinações, combate à prática do mal, nesse sentido. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. O que está sendo dito aqui? Que eles ainda têm limitações. Ele tem limitações, porque não tem ainda um adiantamento completo. Então, uns têm um avanço científico mais amplo, outros a sabedoria e outros a bondade. Então, um poder para fazer um bem em mais ampla escala decorre de uma maior completude no campo da sabedoria interior, das conquistas interiores. Obviamente, se aqueles que já detêm a ciência, a sabedoria e a bondade, têm mais um âmbito de alcance maior para a prática da bondade. Tem ingredientes mais ampliados para fazer o bem, perceberam? Nesse sentido. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Então, aqui nós temos que ter uma gradação. Então, estão sendo qualificados de bons espíritos todos aqueles a partir daqueles que já têm o desejo do bem. Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Não. Estou só examinando aqui. Então, vou fechar seu som de novo, tá? Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Tá claro? Secretário aqui está querendo entrar aqui, eu abri a porta aqui. Comentários até aí? Podemos avançar? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então, eles estão incluindo aqui na categoria de bons espíritos um ingrediente
Importante, ó. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Percebe? Não quer dizer, amigos, que aqueles que são ateus e são céticos e não compreendem Deus infinito estejam abaixo. Não, isso aqui é um apanhado geral, didático, e nós podemos aqui realmente fazer uma análise crítica. Tem muita gente, tem muitos espíritos que estão aí trabalhando no âmbito das ciências, num ambiente mais materialista e mais cético, que tem mais qualidades que nós, eles são melhores do que nós. Que somos espíritas, que buscamos compreender Deus, a vida espiritual, a reencarnação, ou não é? Ou nós vamos aqui fazer de novo um erro dos religiosos que se consideraram uma categoria melhor do que o comum dos mortais, concorda? Então, a compreensão de Deus do infinito vai acrescentar um ponto que vai permitir, se for bem aproveitado esse ponto, um avanço maior. Mas nós vemos aí, no nosso próprio meio espírita, complexidade de companheiros que compreendem Deus, o infinito, a vida espiritual, a reencarnação, mas estão aí no campo do equívoco e no movimento. Pois é, Júlio, desculpa o atraso aí. Tranquilo. Nesse aspecto que você está falando aí, eu acho que acho que uma diferença importante aqui é o final, quando ele fala que já gozam da felicidade dos bons. Então, assim, podemos ter tudo isso aqui, compreender Deus, você está falando aí, compreender o infinito, mas tem muito terrorista religioso que compreende Deus da sua maneira, mas está muito longe desse bem que ele está falando aqui. Né? Então, eu acho que esse gozo da felicidade é quando ele fala aqui em cima, né? Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Aí, sim, quando a gente consegue isso aqui, eu acho que a gente vai conseguir ter o gozo dessa felicidade que ele está citando, né? Eu só quero trazer um ponto aqui para nós ponderarmos aí. Vamos lá. Eu vou discordar de você numa pequena nuance. Eles não compreendem Deus, eles confiam naqueles que os instruem segundo determinadas ideias. Os terroristas. Porque se compreendessem Deus, eles saberiam que Deus é amor, que Deus é bondade. Porque, por exemplo, os terroristas de uma determinada ala religiosa, eles aceitam Moisés e os 10 mandamentos. Abraão, Moisés. Então eles confiam mais naqueles que os instruem segundo uma determinada dialética, distorcendo determinados pontos, do que em Deus. Então, eles não têm uma compreensão efetiva de Deus. Então, eles guardam o quê? Eles guardam a inimputabilidade, gostaram dessa palavra? Por causa da nulidade moral, que é a questão 955 do Livro dos Espíritos. Porque quem nos instrui sobre compreendermos Deus são os próprios homens que detêm o conhecimento, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então nós vamos encontrar aí
os pseudo-sábios, que pensam saber e não sabem. Nós vamos encontrar os falsos profetas, que distorcem intencionalmente o ensinamento e impedem uma compreensão adequada de Deus. Certo? Isso é o ponto. Então, o religioso que odeia, faz acepção de pessoas, ele não compreende Deus. Ele acredita em Deus, mas ele não compreende. Ele acredita que tem um Deus. Porque o sacerdote disse, o pastor afirmou, vai atolá instrui, ele acredita. Mas ele não tem a experiência direta com Deus. Qual que é a experiência direta com Deus? É amor. É bondade. Ele não tem essa experiência direta ainda. Então nós vamos encontrar os que estão em nulidade moral. Nós citamos aqui quando falamos dos neutros. E tem os que estão no estágio de nulidade moral e aqueles que intencionalmente não querem praticar a moral, a indiferença moral. Concorda ou discorda? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é bondade. Ninguém que compreenda Deus efetivamente vai explodir o próximo. Vai matar, porque o mandamento diz, não matarás. Eu vejo assim, Júlio, os muçulmanos admitem os 10 mandamentos. Eles concordam com os 10 mandamentos. Diga lá, Elana. Eles têm condições de identificar o bem e o mal, mas escolhem o caminho do mal. É mais ou menos isso? Sim. Agora, aí você vai ter o grau de culpabilidade, que vai variar segundo o grau de conhecimento. Quem está... Lembra-se da questão 955, das mulheres que cometem suicídio por causa dos maridos? O que os espíritos vão dizer? Que elas não têm culpa porque elas estão num grau de nulidade moral. Elas obedecem a um preconceito, a uma lei. Então, tem muitos irmãos aí que estão se explodindo, que estão obedecendo aos instrutores, que usam o nome de Deus, sabendo que Deus não tem essa característica, para fazerem o que eles não têm coragem de fazer, amigos, que é cometer um suicídio. Então, eles induzem aqueles espíritos, os novos, que obedecem pelo medo. Então, eles não têm culpa. Tá certo? Pode falar, Fernando. Esse que o nosso irmão está citando aí, seriam aqueles que se classificam naquilo que Jesus denominou de túmulos caiados, né? Exatamente, são os falsos profetas. São os hipócritas. E que de vez em quando você fala muito. Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Nesse caso aí, você não pode nem fazer o que eles mandam. Nesse caso aí, você não pode nem fazer o que eles mandam. Porque você vai entrar em complicações. Porque eles pregam ódio em nome de Deus. Então, se eles compreendem Deus, eles estão distorcendo o ensinamento para favorecer certos interesses, que é o caso aqui, ó. Aí, nesse meio também do sacerdócio, nós vamos encontrar espíritos pseudo-sábios, sagazes, vamos encontrar espíritos neutros. Mas eles não são bons espíritos, né? Não são bons espíritos. Porque o bom espírito compreende Deus. Para compreender Deus, só existe um recurso. Nenhum de nós tem uma experiência direta com Deus. Eu quero dizer o seguinte, nenhum de nós convive com Deus na via pública, encontra-se com Deus na via pública.
Então, não temos experiência direta com Deus. Então, para compreender Deus, nós precisamos praticar os mandamentos. Porque os mandamentos, os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Ou seja, então amar a Deus é amar o próximo. Então, para você amar a Deus, você precisa amar o próximo. Fazer o próximo que gostaríamos que nos fosse feito. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Maomé, por exemplo, não ensinou, né, com essa magnitude. Desculpe aí os amigos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nós admitimos como uma ideia plausível, porque ela bate com o que nós estamos vendo, que Maomé falhou na sua missão. A missão dele era unir os cristãos do Oriente e do Ocidente. Nós estamos aqui fazendo uma análise. Então, ele nos ensinou um grau de sabedoria de Jesus, nem como tinha o grau de amor que Jesus tinha, que Jesus tem. Então, para compreender Deus é praticar os 10 mandamentos. E um deles é não matarás. Não adulterarás, não matarás, não adulterarás a lei para favorecer entendimentos, não cobiçarás, e vai por aí. E Jesus resumiu em 2. Então, por isso é que os bons que já detêm esse conhecimento são felizes. Nós não podemos admitir que interiormente um espírito encarnado que induza seus irmãos a cometerem atos terroristas seja um espírito feliz na intimidade e que ele compreenda Deus. Se ele compreende, ele está falseando a compreensão. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Perceberam? Olha aqui, que eu sempre digo para vocês. Não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos maus espíritos. Então, a inveja, remorsos, más paixões trazem tormento interior para os espíritos. Não existe felicidade nesses turbilhões de forças que nós alimentamos e mantemos no íntimo, chamado de inveja, remorso, más paixões. Perceberam? Esse é um ponto aqui também bastante interessante. E nós vamos pegando nas entrelinhas, amigos, os pontos e vamos fazer conexões com outros. Então, nós vamos fazendo uma ideia mais ampliada e mais clara de um quadro extraordinário da doutrina dos espíritos. Bom, nosso tempo aí está terminando. Comentários aí, finais de vocês? Ô, Júlio, esses espíritos aí, essa classe aí, essa segunda ordem, será que a gente pode afirmar que já são os espíritos que vão habitar o planeta de regeneração? Sim. Sim, né? Sim. É o que está dito lá no livro A Gênese, lá no capítulo 18, no item 26, é o que está dito na questão 1018, por São Luís. É coerente. Sim. Porque se lá fala que vai terminar por depurar, você já tem que estar com esse processo aqui bem avançado, né? Você já tem que estar pensando no bem há muito tempo, né? Sim, você vai
terminar a depuração. Você não vai, você não vai lutar com a inveja, remorso, más paixões na regeneração. Não vai. Porque isso é causa de tormento. Isso vai atormentar, amigos. Isso é causa de tormento interior e que vai gerar tormento na sociedade. Vai gerar tormento. Então, esse é um ponto importante aí. Por isso que Kardec vai dizer lá no céu e inferno, um espírito que tenha 10 virtudes é mais feliz do que aquele que tem só 4, porque ele tem 6 turbilhões de força que causam tormento interior. Certo? Então nós vamos ficar por aqui, nós vamos fracionar o texto, porque senão fica cansativo. Quando o estudo ele se assenta na leitura, ele torna-se um estudo mais denso, mais cansativo. Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma varredura sistemática na obra da codificação para enriquecer nosso conhecimento e aprofundar nosso progresso intelecto-moral. Então, na próxima oportunidade, nós podemos começar de novo, né? Esse texto, Segunda Ordem, Bons Espíritos, item 107. Tá certo? Prece final, quem vai fazer hoje? Seguindo a ordem, o Hernani está aí? Eu Tem o Fernando. acho que o Hernani está aí, está no oculto, são 5. Então, Mas ele está mudo. seguindo a ordem alfabética, é o seu Fernando. Na última reunião eu fiz, não? Então pulou. Foi o Fernando que fez. Fui eu que fiz, gente. Fernanda. Foi Fernando. Você não tem escapatória, não. Então, tudo bem. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos foi dada de estudos de seus divinos ensinamentos através da doutrina espírita, rogando ao Divino Mestre que ilumine a nossa boa intenção de aprendizagem, bem como ilumine também a nossa casa Camilo Chaves, né? E cada um dos lares aqui representados, iluminando também toda a humanidade sofredora. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Que seja. Que assim seja.